Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um feliz dia. Vamos à lição? E hoje, quarta-feira, 6 de agosto, de 2025, dentro desse novo trimestre que é julho, agosto e setembro, a lição de hoje, a lição de número 6, ela tem como título Avançando pela Fé. E a lição de hoje, ela foca no poder sobrenatural mostrado por Deus, o Deus vivo, Criador e mantenedor do universo, ao libertar o povo de Israel das mãos dos egípcios, mostrando a importância, de nós confiarmos nesse grandioso Deus, para que possamos ter fé no Senhor, acreditar nas suas promessas. E aqui no livro de Êxodo, capítulo 14, versículos 13 até 31, apesar da falta de fé dos israelitas, Deus fez maravilhas para aquele povo. Os israelitas estavam assim encurralados pelo exército do faraó entre as colinas e as montanhas de cada lado e o Mar Vermelho à frente, onde o povo de Israel clamava ao Senhor por ajuda. E eis que milagrosamente os egípcios foram seguros, eles foram interceptados pelas mãos do Senhor, que se colocou à frente deles, ou seja, se colocou entre eles e o povo egípcio, no caso o exército egípcio, colocou suas mãos poderosas entre o exército egípcio e o povo de Israel, com uma coluna assim de nuvem monstruosa, que tudo escureceu ali para os soldados egípcios, e também para o faraó, que eles se assustaram. E ali Deus lutou realmente pelo povo de Israel contra esse exército realmente numeroso dos egípcios, que era a nação mais poderosa da época, fazendo o seu povo especial atravessar esse Mar Vermelho em um grande milagre. E na lição de hoje nós vemos aqui, mais precisamente em Êxodo 14:13, onde Deus fala 4 pontos assim importantes ali para o povo de Israel, para ele acreditar realmente no Senhor, que ele diz lá: não tenho medo, é o primeiro ponto que ele diz. Ou seja, é o primeiro convite, que ele faz assim especial para o seu povo, para confiar nele, porque era a única esperança, a única forma deles vencer realmente o medo e vencer os egípcios. O segundo ponto, ele fala: fiquem firmes. Está lá em Êxodo 14:13. Ou seja, para eles confiarem mais em Deus, esperar pacientemente na sua promessa, nas suas poderosas mãos, que ele iria atuar. O terceiro ponto é onde Moisés, transmitindo a palavra de Deus, ele diz lá: veja o livramento que o Senhor lhe farás no dia de hoje. Ou seja, ele falou com antecedência isto, que está lá em Êxodo 14:13, que pela fé e a crença, Deus daria uma direção para aquele povo. Ele viria em auxílio e que as pessoas devem ser gratas ao Senhor. E o quarto ponto é: o Senhor lutará por vocês, que está lá em Êxodo 14:14, indica que um Deus realmente mostrará a sua força, como ele mostrou diante dos egípcios, colocando suas mãos poderosas na frente e colocando uma nuvem realmente que os egípcios não enxergavam nada. Aí nós vemos as poderosas mãos do Senhor. E na lição de hoje, aqui em Êxodo 14, narra
assim, no êxodo ali, na saída e no livramento do povo de Israel, que para nós o momento crucial dessa história do povo de Israel é este, né? Onde Deus mostra sinais e maravilhas, onde Ele demonstra o seu poder e fidelidade, onde a libertação do Egito ocorre por completo pela insistência e da teimosia do faraó, que quis afrontar a Deus em tentar realmente capturar, né, o povo de Israel, que estavam encurralados ali na beira do Mar Vermelho. Eles achavam que seria uma presa fácil. E o exército egípcio, ao alcançar os israelitas acampados ali entre as montanhas, de um lado e do outro, né, e na frente o Mar Vermelho, acharam que era tranquilo para eles capturarem os israelenses, para levá-los de volta ao Egito, que era a ideia deles, né, para eles voltarem a ser escravos lá. E o relato do livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 13 até 21, mostra como o povo de Israel passou do medo e da dúvida para a fé em Deus. Inicialmente, as aflições, eles temiam a situação desesperadora que se encontrava naquele momento, por verem assim um dos maiores exércitos do mundo encurralá-los, né, estavam no encalço deles, já quase chegando neles, né, para alcançá-los. E o povo de Israel ficou ansioso, aflito, com medo, né? Mas o líder dos hebreus, Moisés, tinha fé e esperança no Senhor, confiava na sua palavra e animou e encorajou o povo hebreu a sempre seguir em frente. Como um líder competente e organizado, ele apresentava 4 verdades importantes de como agir naquele momento em todas as situações difíceis. E ele diz aqui, ó: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. Que está lá em Êxodo 14, 13. E já no início do verso, Moisés, assim no primeiro ponto, ele dá um incentivo para que a nação de Israel confiasse na promessa divina. E quando ele fala aquietai-vos, não significa estar inativo, né? E sim com calma, com tranquilidade, com confiança sempre no Senhor, que Ele é o único jeito de vencer as aflições, o medo e as dificuldades. Onde o próprio profeta Isaías, no capítulo 41, versículo 3, capítulo 41, versículos 10 e 13, ele diz que o Senhor deseja ensinar ao seu povo que a fonte da renovação das forças, quando se sente frágil, com medo, é agarrar nas mãos de Cristo e não largar. E a confiança em Deus nos liberta de nossas ansiedades, de nossas emoções, que são administradas, e abre os nossos ouvidos, abre a nossa mente para as palavras de ânimos e o consolo que só vem através da palavra de Deus, que ela nos diz lá: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo, que está lá em Isaías 41, 13. E o segundo ponto aqui da lição, que fala fiquem firmes, que está lá em Êxodo 14, 13, são palavras de encorajamento ditas por Deus para Moisés, que transmitiu ao seu povo. Isso não quer dizer apenas para reclamar, murmurar, esperar grandiosas coisas chegarem até ele, mas sim aguardar e confiantemente, confiar plenamente no Senhor, ser paciente
na espera da obra poderosa do Senhor, que Ele intervém nos seus filhos e que Ele pode intervir a todo o clamor de seu filho, porque Deus agirá no tempo certo, não no nosso tempo, mas no tempo dele. O terceiro ponto aqui da lição é que Moisés transmite de Deus quando ele diz: veja o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, que está lá em Êxodo 14, 13. Deus, ele é autor e consumador da nossa fé, e ele queria que os israelitas começassem a ter realmente uma intimidade para que eles pudessem ver o mundo com os olhos da fé. E por isso ele é muito importante reconhecer a Deus como o guia, a direção, e a Ele que vem ao auxílio muito presente, tanto naquela época como nos dias de hoje, e que onde assim como os israelitas e nós, devemos ter gratidão, né, por tudo que Ele faz por nós, pelos seus cuidados, pela alimentação que nós temos, pela casa que nós temos, acima de tudo, pela vida que realmente Ele mantém em nós, pelos cuidados, e ver que o que Ele, Deus, promete, Ele cumpre. E ver aqui ocorre, quando fala aqui ver, né, o verbo, né, aqui ele aparece 3 vezes nesse texto, que significa enxergar pelos olhos da fé. Porque a incredulidade, ela é bastante cega e leva ao engano as pessoas. E somente o Criador do Universo nos concede vitórias, êxito em nossa jornada espiritual, nessa caminhada que nós temos nesse mundo, assim como eles estavam caminhando até a Terra Prometida e tiveram um obstáculo na frente. E Ele, Deus, é uma segurança muito presente nos nossos dias para nós nos salvar. Um Deus que deseja estar no meio de nós, nos conduzindo, guiando, cuidando e nos provendo o que nós precisamos no momento, e Ele dá conforme realmente os nossos merecimentos. O quarto ponto da lição de hoje Moisés ainda fala, Deus transmite para Moisés e ele ainda fala: o Senhor lutará por vocês, que está lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 14. Aqui é um chamado para que todos tenham fé, confiança em meio ao medo e desafios e as adversidades desse mundo. Uma promessa da intervenção divina. O Senhor assegura que Ele lutará, como Ele lutou pelo povo de Israel, como Ele luta por nós hoje. A cruz em que Cristo morreu, ela é a prova definitiva dessa realidade, pois foi lá que o Filho de Deus, que saiu do trono da graça para morrer por nós, e que Ele derrotou a Satanás ali, nos libertando do pecado e da morte, dando uma vida para nós e dando uma vida eterna, que está lá em João capítulo 5, versículo 24. Porque o próprio João, aqui no capítulo 5, versículo 24, ele diz, em verdade, eu vos digo, a palavra de Jesus, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Isso está lá em João capítulo 5, versículo 24. E vejam, né, como as coisas são, né, onde até os egípcios, né, o povo daquela nação do Egito, eles disseram lá em Êxodo 14, 5, olha que um povo que não conhecia Deus diz: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Ou seja, um povo realmente idólatra, que reconhece o poder de Deus, a grandeza do Senhor e o que Ele pode fazer por nós. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem clamado, tem falado através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como o Salvador e Senhor da sua vida,
obedecendo os seus estatutos e mandamentos, você ganhará de Deus um presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus que se aproxima, porque os sinais estão se cumprindo, e Jesus, ao voltar, Jesus levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais dor, mais morte, mais sofrimento, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você participará da grande boda do Cordeiro, do casamento, da união do noivo Jesus com sua noiva, a igreja, que somos nós, numa grande festa no céu. E além do mais, meu amigo, minha amiga, você terá uma grande oportunidade de você estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.